Oi, gente, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Renato. Bianca Nunes entrou, Físio Tal entrou, sejam bem-vindos, muito boa noite. A internet me sabotou agora, eu fui tentar entrar e ela me sabotou, aí consegui. Oi, Vanessa, boa noite, tudo bem? Vamos chegando, sejam bem-vindos. Hoje eu vou dar uma aulinha bem básica para vocês, ensinar alguns exercícios, alguns movimentos que a gente pode abordar na aula, principalmente pensando em todos os públicos, né? Mas hoje a gente vai traçar alguns parâmetros aí pensando nos idosos, no Med Pilates. Boa noite. Gente, ó, fiquem à vontade de chamar os amigos, toca no aviãozinho, convida as pessoas para essa live. Principalmente se essa live fizer sentido para as pessoas que vocês vão convidar, que elas estejam aqui. Oi, Gabriel, boa noite. Isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-pilates. Boa noite. Ah, essa ideia, que linda. Boa noite. Oi, Núbia. Sejam bem-vindos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-pilates, né? A conduta que a gente utiliza no Espaço Saúde em Foco antes da gente propriamente fazer os exercícios do pilates, né? Os exercícios do solo, a gente se utiliza do pré-pilates. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, vou conduzindo um pouquinho o movimento, os exercícios, pensando nesse público específico, que são os idosos, falar um pouquinho das artroses. Então vai ser uma live interativa, informativa e de muita prática. Fátima, seja bem-vinda. Henrique, querido, boa noite. Então, gente, vamos lá? Tô aqui mais uma vez, que bom, todo mundo que tá aqui, quase todo mundo que tá aqui me conhece, mas eu sou Fabiana Procópio, sou responsável, junto com a minha sócia, Vanessa Farias, do Espaço Saúde em Foco, e a gente é um estúdio físico e um estúdio online, e muitos dos meus alunos, dos meus clientes, né, eles têm se queixado muito com esse período sem sair de casa, pouca mobilidade, têm se queixado muito de dores lombares, dores nos joelhos, principalmente esse público que tem gonartrose, que sofre já constantemente, principalmente com as dores matinais, e essa ausência de atividade tem feito o aumento das dores, né? A inércia, a falta de atividade tem feito ou surgimento de dores que ainda não tinham surgido, ou o agravamento, né, acentuando esse quadro álgico. Então eu me motivei de estar aqui falando um pouquinho sobre essas queixas principais, né, dos nossos clientes. E falando um pouquinho com relação ao Pilates propriamente dito, que é uma atividade de baixo impacto. Sendo uma atividade de baixo impacto, ele protege, né, ele cuida com esse amor das articulações. Então, se a gente pensar que a gente precisa de uma atividade física para lubrificar essas articulações, para ter um aumento maior de líquido sinovial, que é aquele líquido que fica entre as articulações, né? Se a gente imaginar, por exemplo, a articulação do quadril, a gente pensar na cabeça do fêmur e na fossa do acetábulo, que é a articulação onde se encaixa a cabecinha do fêmur, a gente pensar que ali tem muita produção de líquido sinovial e que tem um espaço que tem que ser preservado nessa articulação. Nas artroses, principalmente, esse espaço está mais diminuído e existe uma baixa da produção desse líquido sinovial. Então, a importância das atividades de baixo impacto é para a gente não agredir essa articulação e para a gente trazer mais
produção de líquido sinovial, lubrificar essas articulações para facilitar o movimento e, consequentemente, diminuir as dores, né? Outra importância e uma dúvida muito grande que surge do Pilates, o Pilates trabalha na hipertrofia muscular, o Pilates trabalha no emagrecimento, né? Muitas pessoas perguntam. Com relação ao Pilates, que é uma atividade de baixo impacto, uma das maiores, não preocupações, mas um dos maiores objetivos da metodologia é a gente preservar, né? A gente fazer a manutenção dessa massa magra. É a gente trabalhar força, a gente trabalhar tônus, e principalmente direcionando o foco hoje, né, para os idosos, a gente fazer manutenção dessa massa magra, a gente acaba protegendo também de vários acometimentos, né, principalmente as doenças cardiovasculares e metabólicas, como diabetes. Então, a importância de se fazer uma atividade física, e principalmente que seja uma atividade física de baixo impacto, né, diante de quadros que são comuns, né, que é o desgaste da articulação. Então, a gente trabalhar com uma atividade que tenha baixo impacto, como o Pilates, é muito favorável, né? No Pilates em casa, né, no Pilates online, a gente tem utilizado muito a força do corpo. Nós aqui do Espaço Saúde em Foco, a gente opta por trabalhar o Pilates clássico, então a gente trabalha a construção do movimento. Fazendo a construção desse movimento, a gente trabalha única e exclusivamente com o peso do corpo. A gente até se utiliza de alguns acessórios, né? Às vezes um bastão, às vezes a cadeira, mas é só. E trabalhar com atividades que utilizem realmente essas atividades assim de trabalhar a força do corpo, né? Trabalhar sem acessório, trabalhar só a força do corpo, também é um ponto positivo, que a gente está lubrificando as articulações, trabalhando força muscular, sem gerar sobrecarga de peso, né? Sem impor uma sobrecarga àquela articulação. Então, as pessoas às vezes têm dúvida, né? Mas como é que eu vou fazer o Pilates sem acessório, sem aparelho? Mas você trabalha na construção e na manutenção desse movimento, pensando em todos esses ganhos, né? Esses ganhos metabólicos, esses ganhos osteomioarticulares, que são bastante importantes. E aí, como eu comentei com vocês, a gente trabalha muito com o pré-Pilates, antes do Pilates. E qual é o objetivo? O objetivo do pré-Pilates é a gente preparar aquele corpo para os exercícios que estão por vir. Então, a gente tem um planejamento de aula. Dentro desse planejamento de aula, eu sei quais os movimentos que eu vou abordar do Pilates. E antes disso, a gente trabalha na construção desses movimentos. E isso a gente dá o nome de pré-Pilates. Então, a gente trabalha preparando as articulações do tornozelo, preparando as articulações dos joelhos, do quadril, coluna, ombros, cervical. E aí, então, depois que a gente lubrifica bastante essas articulações, que a gente coloca esse corpo para acordar, e aí, então, a gente começa os exercícios de força, a construção do movimento. E aí, mais pra frente, eu venho com mais lives para dar outro foco aí para vocês, para compreender um pouco mais da dinâmica do nosso trabalho, tá? E eu quero que vocês interajam comigo. Hoje eu tô sem minha companheira, sem minha parceira, tô aqui sozinha, ela tá aí desse lado. Então interajam comigo, se tiverem alguma dúvida, tá? Se quiserem que a gente traga algum assunto para abordar, enfim, discutir, debater sobre alguma patologia, vai ser muito, muito especial, tá bom? Então, olha só. Hoje, a Vanessinha hoje está nos bastidores. Eu vi aí que entrou a Marilene. Mari, um beijinho pra você. Galera toda presente, Aninha. E aí, hoje eu separei a cadeira. Então, a gente vai fazer os exercícios do pré-Pilates hoje na cadeira, ok? Então, vamos começar? Se vocês se motivarem, façam comigo os exercícios. Se não, depois, esse vídeo vai ficar gravadinho lá no IGTV, e aí vocês vão, pratiquem, se movimentem, se exercitem, porque é muito importante, né? A gente falando sobre a maioridade, né? Sobre esse público em especial, a gente acima dos 50 anos, é comum, é natural a gente ter uma perda pequena de massa magra a cada década. Então, a gente tem uma perda.
a gente tem alterações hormonais, a gente tem perda de massa óssea. Então é muito importante a gente dar esse estímulo ao nosso corpo, esse comando ao nosso corpo, estimular as nossas articulações, nossos músculos, nossos ossos. Então é importante a gente criar vínculos com a atividade física, criar uma rotina de exercícios, né? Então esse vídeo vai ficar gravado lá e aí vocês podem pegar, se exercitar, praticar, que isso é muito importante, tá bom? Vamos lá, ó. Hoje eu vou utilizar a cadeira, como eu falei pra vocês. Só quero que vocês me deem um joinha se vocês estão me ouvindo bem, tá? Manda um joinha aí pra mim, só pra eu ver se tá legal o áudio, porque eu acabei me distanciando um pouquinho. E aí, se vocês também estão me enxergando direitinho. Tá tudo ok, gente? Fala comigo aí um pouquinho. E eu vou, antes também da gente começar, eu vou desativar aqui os comentários para que vocês me vejam melhor, tá? E aí, antes de terminar, ok, tá joinha. Antes de finalizar, eu solto aqui, tá bom? Vou desativar só um pouquinho. Vamos lá. Então, a gente vai começar com o pré-pilates. Para a gente fazer os exercícios do pré-pilates ou do pilates propriamente dito, a gente precisa se preocupar com todo o alinhamento do corpo. Então, a gente vai fazer aqui um exercício na cadeira, eu vou posicionar de forma adequada o meu quadril, né? Eu vou ficar até um pouquinho de lado aqui para vocês. Eu vou posicionar o meu quadril de forma adequada, os meus pés tocando o chão completamente, a minha coluna num alinhamento, vou pensar nos meus ombros abertos, né? Os ombros sorridentes. E eu sempre escolho começar as atividades de baixo para cima. Então hoje eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou começar pensando na articulação dos pés. Lembrando que as panturrilhas, né, que são os músculos que são diretamente relacionados e ligados a movimentos de flexão plantar e flexão dorsal dos pés, as nossas panturrilhas, elas são o nosso segundo coração, vocês já devem ter ouvido esse termo. E elas sendo o nosso segundo coração, elas ajudam na circulação de retorno. Então é muito importante trabalhar os pés, trabalhar a mobilidade dessa articulação, tá? Então, com os joelhos alinhados e o meu pé também no alinhamento, deixa eu chegar um pouquinho aqui para trás, minha coluna alinhada, meu ombro bem sorridente, meu olhar bem direcionado na horizontal, minha cabeça numa posição neutra. Eu vou trabalhar a mobilidade desses pés em flexão e relaxamento. Eu costumo brincar de salto alto, saltinho baixo, salto alto, salto baixo. Então o pé de bailarina, tira a bailarina. Isso. E junto com a mobilidade desse tornozelo, sentindo a ativação das panturrilhas, sentindo a contração e o relaxamento dessas panturrilhas, eu vou trabalhando a minha respiração. Então eu inspiro profundamente pelo nariz e expiro completamente pela boca. E eu realizo ali algumas repetições. Geralmente eu vou descrevendo o movimento e realizando o movimento, sem me preocupar muito com o número de repetições. Mas se vocês quiserem para se orientar, façam 10 repetições, ok? E aí eu vou projetar o meu pé em flexão dorsal, que são os meus pezinhos de palhaço agora, e eu vou relaxar o palhaço e flexionar. Então flexão dorsal e relaxa, pezinho de palhaço e relaxa. E trabalhando a inspiração profunda pelo nariz e expirando pela boca, procurando manter um comando de alinhamento para esse corpo, para a gente não fazer o exercício com a postura desabada, né? Uma forma da gente estimular a musculatura paravertebral, musculatura das costas, a musculatura que sustenta a nossa postura. Inspiro e expiro, fazendo a flexão dorsal e relaxando. E sentindo a ativação das panturrilhas.
panturrilhas, sentindo a ativação desse músculo anterior, que é o tibial anterior. Esse exercício é importante, pensando também nos idosos, com relação à prevenção de queda, né? Eu costumo falar também que trabalhar esse exercício é um exercício que dá a sustentação do pezinho no chinelo, para não tropeçar no chinelo, para não tropeçar no tapete, então é muito importante, né? Relaxado e trabalhado a articulação dos tornozelos, a gente vai subir um pouquinho e pensar na articulação dos joelhos, tá? A gente vai afastar um pouco. Voltando só um pouquinho lá pro pé, a gente tem que trabalhar a mobilidade do pé também em inversão e eversão, ó. Trabalha para fora e para dentro, ok? Para fora, para dentro. E aí a gente trabalha indiretamente também os joelhos. Movimentos circulares dessa articulação do tornozelo. Para trabalhá-los em círculo e ativar todos os movimentos juntos. Flexão plantar, dorsal, inversão e eversão. Ok. Trabalhados os pés, a gente vem para os joelhos, como eu falei. E aí eu vou afastar um pouquinho os meus pés, na largura dos pés da cadeira. Nesse primeiro momento eu vou deixar os meus pés tocando completamente o chão. E eu vou fazer uma rotação interna, também pensando no quadril. E uma rotação externa. Vou fazer um pouquinho na diagonal aqui para vocês terem melhor visibilidade, ó. Eu vou fazer uma rotação interna dos joelhos. E aí eu faço também uma inversão dos pés, eu faço uma rotação interna do quadril e eu vou fazer essa rotação externa, quadril, abrir os joelhos e abrir os pés. Isso, inspira e expira, mantendo o alinhamento da coluna, mantendo o alinhamento dos ombros. Ah, Fabi, minha mão fica onde? Não tem problema, você pode deixar suas mãos onde você se sentir mais confortável. E trabalha a mobilidade dessas articulações, pensando aqui, ó, nas articulações dos joelhos, tornozelo e quadril. E a gente faz as repetições, até 10 repetições, ou mais um pouquinho, não tem problema, porque a intenção aqui é a gente trabalhar a mobilidade, a lubrificação dessas articulações. E aí, repouso um pouquinho, pensando ainda mais um pouquinho, mais especificamente na articulação dos joelhos. Eu faço um saltinho alto, ó, com os dois pés, alinho a minha postura e faço uma extensão e uma flexão desse joelho, sem fazer o toque dos pés no chão de novo. E aí, pensando lá na gonartrose, né, que são as artrosezinhas, os desgastes articulares no joelho, muitas vezes essa amplitude de movimento, ela fica mais dificultada, ou para fazer a extensão completa, ou para fazer a flexão completa. E aí, talvez tenha dias que você não consiga fazer perfeitamente, não tem problema. A gente precisa respeitar o nosso corpo. Fazer exercício com dor não é relevante, a dor é um sinal que a gente tem que respeitar. Mas o repouso, a inércia, são inimigos de qualquer indivíduo, né? Mas principalmente da gonartrose, das artroses em geral. Então, mesmo sem ter uma amplitude perfeita ou completa, enfim, seja qual for, né, a alteração biomecânica naquele momento, é importante trabalhar a mobilidade, ok? E aí eu vou fazer do outro lado, eu estou mantendo o meu pezinho de bailarina e estou fazendo um movimento de extensão, ó, de flexão, extensão do joelho, pensando única e exclusivamente em ativar essa articulação, em acordar essa musculatura. Depois que a gente trabalhou lá, ó, pezinho, joelho, a gente vai pensar mais especificamente nessa articulação do quadril e da lombar. Vou ficar mais uma vez aqui de ladinho para vocês. E aí, ó, eu gosto sempre de manter a flexão plantar dos meus pés, para manter sempre essa musculatura ativada, essa musculatura contraída.
E aí a gente vai pensar, ó, num rolamento para trabalhar esse segmento, que é a nossa coluna lombar. E aí a gente vai enrolar essa coluna e desenrolar essa coluna. E aí tem um comando que eu gosto muito de utilizar com os meus alunos, que é o bumbum de urso. Você já viu o ursinho panda? O ursinho panda tem o bumbum pra dentro, assim, ó. E o bumbum de mulata, que a mulata tem o bumbum empinadinho, né? E aí a gente trabalha, ó, bumbum de urso, bumbum de mulata. Esses comandos eles trazem uma clareza tão grande, né? Do que a gente falar hiperlordose e retificação da coluna. Então não fica muito compreensível. A gente vai criando esses nomes carinhosos. E aí a gente vai trabalhando a mobilidade da coluna. Ó, eu enrolo, tô pensando em encaixar a minha lombar, enrolar e desenrolar, ó, vértebra por vértebra, alinhando essa coluna lombar de volta. E aí eu faço a repetição por 10 vezes. Isso. E aí a gente vai subindo esse estímulo. E aí a gente vai começar a pensar nessa articulação aqui, ó, ombro, escápulas. E com as mãos tocando aqui as coxas, a gente começa a fazer movimento circular. Com esse movimento circular, eu estou ativando a articulação do ombro, mais especificamente a articulação que a gente denomina de glenohumeral. Então a gente está ali trabalhando para produzir um pouquinho mais de líquido sinovial, trabalhando para acordar essa musculatura do trapézio, a musculatura das costas, trabalhar um pouquinho, acordar a musculatura do bíceps. Então a gente vai inspirando, expirando, sempre inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Não tem um tempo, eu inspiro nesse tempo, eu expiro em qual tempo. Somente respire, inspire e expire. E aí depois a gente muda o sentido desse círculo. E ó, o importante não é levar o ombro aqui na orelha, ó, porque isso está gerando tensão nessa musculatura todinha do pescoço. Então, ó, relaxa esse ombro e o movimento é na articulação, tá vendo? Ó? É trabalhando a articulação, é trabalhando, respirando para oxigenar mais as células, os tecidos, é focando na postura para dar ao corpo essa comunicação de alinhamento. E aí depois que eu pensei aqui nessa articulaçãozinha dos ombros, a gente vai pensar nos cotovelos. E aí, ó, com as palmas das mãos aqui nas coxas, deixa eu ficar na diagonal um pouquinho para vocês. Eu vou trazer o cotovelo em flexão e vou tocar os meus dedos nos ombros, ó, para ativar um pouquinho também a articulação dos punhos. Então eu alinho os punhos e desço os cotovelos. Eu flexiono os cotovelos e flexiono os punhos. Isso, mantenho sempre o meu alinhamento postural para ativar sempre, comunicar sempre ao meu corpo um alinhamento, uma ativação da postura. Algumas pessoas me perguntam também com relação à postura ideal. Gente, não existe uma postura ideal. Cada um tem um corpo, cada um tem uma atividade, cada um tem uma biologia. Mas durante o exercício é importante que a gente dê esse comando ao nosso corpo de alinhamento. Porque não faz sentido a gente fazer o exercício assim, dando um estímulo e um comando de desordem. Mas no dia a dia não é nem saudável que a gente fique andando igual um robozinho, né? O nosso corpo é móvel, a nossa coluna é móvel. Então a gente precisa explorar essa mobilidade. Aqui eu estou alinhadinha para demonstrar para vocês a execução correta do exercício, tá bom?
E aí trabalhamos aqui os ombros, a gente vai pensar um pouquinho na articulação das escápulas. Então a gente vai trabalhar, ó, um braço para frente, com a palma da mão para cima e um braço lá atrás, ó. E a gente troca para frente, para trás, inspirando e expirando. E esse movimento, eu tô trabalhando punho, ó, como se eu estivesse servindo algo numa bandeja. Eu tô trabalhando os ombros e eu tô trabalhando também as escápulas lá atrás. As minhas escápulas estão ativando. A minha musculatura que fica envolvendo a escápula está contraindo. A escápula, que é muito conhecida como pá, né? Esse osso aqui das costas. E a gente trabalha a mobilidade ainda mais nesse ombro, nesse cotovelo, nesse punho. Inspira e expira. E relaxa. E aí a gente vai pensar na articulação do pescoço, da cervical agora. E aí tem um exercício que eu sempre faço também, que é o movimento do não, o movimento do sim e o movimento de inclinação do pescoço. Mas esses movimentos, assim, às vezes tem clientes, né, pacientes nossos, alunos, que tem artrose, às vezes protrusão na cervical. Então, o que acontece? A gente nunca deixa de fazer, a gente sempre faz para estimular. Mas o importante é a gente trabalhar com curtas amplitudes. Então, faz o não menorzinho, faz o sim menorzinho, ok? Então, se tiver algum desconforto, protrusão, ou até um diagnóstico mesmo de artrose, o interessante é fazer sim, para dar mobilidade a esse segmento, mas trabalhar com curtinhas amplitudes, tá? Então, vou fazer pequenininho para demonstrar. Então, a gente vai começar rodando um pouquinho, ó, essa cabeça no eixo, que é a cervical, bem pequenininho, inspirando, expirando. Tá vendo que o meu olhar acompanha, ó? O meu olhar, ele acompanha o movimento do meu pescoço. Isso. Ah, Fabi, eu tenho labirintite, eu posso fazer esse movimento? Não só pode, como deve. A gente estimula esse sistema. É muito importante. É óbvio que com amplitude curta, dentro das suas limitações. Traz o queixinho na direção do peito, mas não encosta no peito para a gente não fazer uma amplitude grande. A menos que esteja tudo bem, mas como a gente hoje está falando um pouquinho mais, direcionando um pouquinho mais os exercícios para quem tem um pouco de desconforto, a gente vai trabalhar pequenas amplitudes. Meu olhar sempre acompanha o movimento da minha cabeça, ó. Olhei para baixo, olhei para cima, sempre inspirando e expirando, sempre comunicando o meu corpo uma postura de alinhamento. E depois eu vou trabalhar inclinando, levando a orelha na direção do ombro, e aí desse jeito eu afasto esse espaço, então eu dou um estímulo de alongamento nessa musculatura. Também não preciso fazer um movimento grande para não gerar nenhum estresse na articulação, eu faço pequenininho. E também sem levar o ombro na direção da orelha, a orelha que vai na direção do ombro. O ombro fica relaxado. Meu olhar nesse momento está centralizado. Estou olhando num ponto fixo. Isso, terminados os 3 movimentos, a gente faz o movimento todo, ó. Também não precisa ser numa amplitude grande. Meu olhar, ele acompanha o meu movimento. Respirando. Isso. E aí, terminado toda essa sequência, depois que a gente ativou
as articulações, que a gente acordou, tornozelo, joelho, quadril, ombro, lombar, a gente vai para a nossa sequência de exercícios, que aí eu deixo para uma próxima live. Agora eu vou abrir os comentários para a gente conversar um pouquinho. E assim, deixa eu sentar aqui pertinho de vocês. O importante é a gente sempre fazer isso por nós, pelo nosso corpo, pela nossa saúde. Deixa eu liberar os comentários que a gente vai interagindo. Porque o corpo, ele precisa de mobilidade, né? Tem muitas pessoas hoje que estão precisando trabalhar em home office, que transferiram, né, as suas atividades para a sua residência, precisando ficar muitas horas no computador. Isso gera dor lombar, dor articular. Pensando no nosso público hoje, que a gente está falando um pouquinho mais sobre os idosos, sobre patologia, enfim. A falta de atividade, né, a inércia, às vezes até por uma ausência de atividade profissional, não de atividade social, né? Mas às vezes uma falta de atividade, de você ter aquele compromisso de estar na rua, vai e volta, principalmente por essa estagnação da quarentena, essa baixa de mobilidade, ela pode potencializar as dores. Então, ainda mais é essencial que a gente se mantenha em movimento, seja para prevenir as lesões, ou se elas já estão instaladas, para a gente trabalhar na restauração desse movimento, na restauração dessa massa magra, trabalhar diminuindo os riscos, né, de, enfim, osteopenia, sarcopenia. Então isso é muito importante. Deixa eu ver se tem alguma... Carlinha tá dizendo que amor, Renato mandando um coraçãozinho. Esses exercícios ajudam muito, né, Gilda? A Gilda tá aqui comentando. E ó, a intenção é que agora a gente traga dicas para vocês sempre, porque isso acrescenta muito. Como eu falei, o que me motivou de estar aqui realmente foram as dúvidas das pessoas perguntando. E Fabi, fala algum exercício, algum movimento que possa ajudar. E como a gente tem trabalhado muito isso nas nossas aulas e a gente tem tido muitos resultados positivos, eu trouxe para compartilhar aqui com vocês, tá? Dudu, obrigada. Aninha, você é muito querida. Marília, obrigada por estar aqui, tá? Então, gente, olha, um beijo enorme para vocês. Espero que tenha acrescentado muito. A live vai ficar gravada, então se vocês quiserem depois pegar esses exercíciozinhos para relembrar e realizar, é importante. Eu vou gravar uma outra live para vocês de força, trabalhando exercícios de fortalecimento, que vai ser bem maneiro também. E um beijo enorme. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Ah, peraí que tem pergunta aqui. Quantos dias eu posso fazer pilates na semana? Renato, não tem limite. O pilates é uma atividade que você pode trabalhar diariamente. O comum, o habitual é que as pessoas procuram um método para fazer entre 2 e 3 vezes na semana. Mas não tem contraindicação alguma, muito pelo contrário. Pensando também hoje, falando para os idosos, né, muitas pessoas me perguntam: ah, mas como fazer o exercício, o mat pilates, porque os exercícios são feitos no chão. Gente, é importante estimular todas as nossas mobilidades, as nossas capacidades, os nossos potenciais, independente, de repente, se a pessoa tem uma incapacidade de estar no chão, de sentar e levantar, fazer os exercícios na cama, fazer os exercícios na cadeira. Hoje eu elegi a cadeira exatamente por isso, para trazer essa clareza e mostrar o quanto é possível, né? Então, não há contraindicação. Paulinha, tá aqui, ó. Paulinha, muito bom. Carol me deu várias dicas aqui. Carol, ó, eu vou pegar o texto tão maravilhoso que você produziu e eu vou postar aí no Instagram para as pessoas verem aí o quão rico tá o texto da Carol, viu, Carol? Então vou colocar o texto dela lá na nossa página do Instagram, para vocês ficarem sabendo com mais propriedade sobre o tema de hoje. Carol maravilhosa. E é isso, gente. Cleiton tá aqui também. Um beijinho, obrigada, viu? Eu vou encerrar essa live. Por favor, estejam
em atividade. Trabalhem o corpo de vocês, ativem a musculatura, as articulações, respirem, preservem a saúde de vocês, tá bom? Logo, logo eu quero abraçar todo mundo, que eu tô morrendo de saudade. Beijo, beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus.